Salve, salve galera, mestre Diogo César aqui e a gente vai começar o papo de RPGista falando de Daggerheart, o novo RPG, o mais recente RPG aí, no estilo de fantasia épica, né, história heróica que a gente recebeu aqui no Brasil. E para a gente começar a se aprofundar um pouco no sistema, que é o sistema que eu estou jogando, que eu estou mestrando e que estou bastante encantado, né, empolgado com o Daggerheart, a ideia é pegar alguns elementos que eu venho em minhas pesquisas e materiais que eu tenho entrado em contato para melhorar as minhas mesas, eu tenho identificado como conteúdos mais polêmicos, as maiores dificuldades da galera, que a galera anda postando na internet, alguns conteúdos que discutem Daggerheart também. ah, e a ideia é pegar essas situações mais problemáticas ou essas críticas ao sistema e a gente refletir, né, e tentar aprender juntos para melhorar a nossa mesa e para compreender melhor o sistema de Daggerheart. Eu espero que vocês curtam essa ideia. Então vamos lá. De tudo que eu venho investigando, olhando as comunidades de Daggerheart, olhando os criadores de conteúdo, lendo os materiais oficiais de Daggerheart, não só que a gente recebeu aqui pela Jambô, mas também acessando o site oficial, eu identifiquei por enquanto 8 tópicos para a gente começar a conversar, os 8 maiores problemas do sistema, as 8 maiores críticas ou dificuldades que a galera encontra com o sistema. E a primeira que eu quero tratar neste vídeo é o problema com o medo e a esperança enquanto recurso. Identifiquei bastante a galera criticando que Daggerheart, ou tendo dificuldades que DH, né, é um sistema que não tem um certo equilíbrio, não tem um certo balanço de produção de medo e esperança, isso acaba ficando inconsistente ao longo do tempo, e aí a gente se depara com alguns problemas. O primeiro é que o jogador acumula esperança demais e não tem muito o que fazer com toda essa esperança. Então pode acabar ficando um jogo fácil ou com você com muito recurso. Não necessariamente fácil, mas com muito recurso. Isso acaba gerando um estranhamento, ou um desconforto, ou uma coisa meio, né? Eu sempre tenho como fazer tais habilidades ou tais ações porque eu sempre tenho esperança. Uma outra problemática recai sobre o mestre, com o mestre gerando muito medo. E apesar do Daggerheart limitar o número de medo e o número de esperança que o jogador consegue ter, né? Acaba sendo um problema porque você sempre tem muito desses recursos à disposição ao longo de uma história, ao longo de uma campanha. E isso acaba tornando as coisas ou fáceis demais ou complicadas demais, se a gente pensar no mestre com muito medo. E essa é uma das principais críticas que a gente tem ao sistema atualmente. Bom, em relação a essa questão do medo e da esperança, uma coisa que eu venho compreendendo em Daggerheart e quero a sua opinião e quero que a gente troque ideias sobre isso é eu não acho que a galera que advoga que o problema está no sistema, ou seja, uma falha do desenho de jogo de Daggerheart. Eu, sinceramente, não consegui ver desse jeito. O problema com medo e esperança, ao meu ver, tem mais a ver com o comportamento da mesa. E aqui, tanto para o jogador quanto para o narrador, para o mestre. Nós precisamos entender esse ponto de vista meu das seguintes perspectivas. Primeiro, é intencional que Daggerheart seja inconsistente. Não é intencional que ele seja um jogo de produção de recursos ou de resultados mais equilibrado, mais harmônico, mais confortável e previsível para a mesa e para a história. O elemento que eu me baseio para raciocinar isso é porque o jogo ele se estrutura a partir dos dados de dualidade. Então, os dados de dualidade
que podem oferecer pelo menos 5 possibilidades diferentes, né? Um sucesso com esperança, um sucesso com medo, um fracasso com esperança, um fracasso com medo e um crítico, né? E que esse sistema de resultados, por eles, além de você ter 5 possibilidades diferentes de interferir na narrativa e de produzir recursos, né? De produzir impacto na história, você, em Daggerheart, ainda tem uma clara intenção e um claro objetivo que vai, como eu disse, né, vai para além de você ter sucesso ou fracasso em um desafio, em uma tarefa, em uma resolução de problema, ou saber se você acertou ou não uma criatura. Em Daggerheart, os seus dados, além de determinar se você conseguiu ou não realizar um feito, ele vai interferir na contação de história, porque ter um sucesso ou um fracasso com esperança ou com medo faz diferença na forma com que o mestre e o jogador colaboram em contar como aquilo aconteceu, né? E o livro faz um bom papel, ao meu ver, em te dar vários exemplos de como isso pode funcionar. Então, além dos dados interferirem na contação de história, na maneira como a ficção, como diz DH, né, se desenrola, você tem o impacto da produção de recursos. Porque a esperança e o medo em Daggerheart vem exclusivamente da rolagem de dados, né? Na verdade, não vem exclusivamente da rolagem de dados, porque a gente sabe que alguns efeitos de ambiente, por exemplo, algumas características de monstros, de criaturas, podem gerar medo para o mestre, por exemplo. Mas, majoritariamente, a estrutura do jogo de medo e esperança é a partir dos dados de dualidade. E isso torna a Daggerheart um sistema bastante distinto dos seus irmãos próximos, né? D&D, Pathfinder e outros RPGs que guardam dessa temática de alta fantasia heróica que o Daggerheart se propõe a contar, né, a trazer pra gente. Em D&D, usando o D&D mais como exemplo, porque é o nosso RPG mais famoso, mais vendido no mundo, o que mais impacta no cenário do RPG, usando o D&D como exemplo, você não tem esse impacto na contação de histórias e nos efeitos da cena a partir dos dados como você tem em Daggerheart, tá? Em nenhum momento no sistema de D&D você está sendo incentivado, orientado ou instruído a, de acordo com o resultado do dado do jogador, você ir lá e modificar a narração, ir lá e modificar o impacto da cena, né? Você tem um fracasso ou um sucesso, no máximo um crítico. E eu não estou dizendo que D&D é pior ou melhor por causa disso. Eu estou dizendo que eles são sistemas diferentes, só para a gente entender. Segundo, que em D&D você não tem a rolagem de dados em testes, né, como geradora de recurso. Salvo algumas exceções, mas a base do jogo não é feita para isso. O que quer dizer que quando a gente vai jogar Daggerheart, e aí vem a amarração com o meu ponto, eu afirmei que o problema de recursos de medo e esperança tem a ver com comportamento de mesa, e é aqui o ponto. Quando a gente vai jogar Daggerheart e vai com o comportamento de estar jogando D&D, de estar jogando Pathfinder, de estar jogando outro sistema, a gente pode incorrer, né, a gente pode repetir padrões, né, hábitos desses outros sistemas em Daggerheart e sobrecarregar o sistema. Então vamos lá. Eu venho jogar Daggerheart, acostumado com D&D, por exemplo. Não entendo a ideia de Daggerheart, não estou por dentro da lógica do Daggerheart, então eu acabo pedindo muito teste o tempo todo, como eu faria em D&D, porque em D&D a alta quantidade de solicitação de testes por parte do mestre e do jogador não tem o mesmo impacto que tem em DH. Percebe isso? Então, se eu sou um jogador ou um mestre que não estou dando ênfase para a narrativa, que não estou pensando na ideia central de DH, que é o dado de dualidade, que esse dado impacta na história, impacta na produção de recursos, e eu produzo teste o tempo todo,
né, como um hábito, um comportamento, eu acabo de fato sobrecarregando o sistema e dando para o jogador esperança infinita e dando para o mestre medo infinito, porque o tempo todo eu estou rolando dado para qualquer coisa. Então, o que eu estou defendendo aqui, a minha opinião e minha perspectiva, é que quando a gente vai para um sistema, a gente tem que entender esse sistema e jogar de acordo com o que o sistema se propõe. E Daggerhurt tenta, ao longo do seu livro básico, te abrir os olhos para essa questão dos dados de dualidade e para os recursos. Vamos lá. Eu fiz algumas marcações no livro aqui e eu quero compartilhar com você. Se precisar, eu mostro na tela. Vamos primeiro para a primeira questão, que é a página 142. Vamos lá. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Para ver se faz sentido para você e você acaba concordando comigo ou não, ok? Aqui. Nessa parte aqui, tá? Eu estou no capítulo 3, ok? Os princípios do mestre, na página 142 do material oficial, vou deixar aqui na tela para você. Aqui você tem uma diretriz, princípios do mestre, você tem uma orientação do livro para alguns comportamentos que o mestre é orientado e incentivado a ter para jogar Daggerhurt, para fazer a história fluir como o Daggerhurt é desenhado para fazer. E aqui, na página 143 especificamente, ó, você tem faça cada teste ser importante, bem nessa parte aqui. Ó. Eu vou tomar a liberdade de ler um trecho só para você entender o que essa parte quer dizer. Tá? Testes em Daggerhurt descrevem e resolvem um momento dentro da história. Eles podem ser curtos, como uma esquiva que dura uma fração de segundo, longos, como uma troca completa de golpes em combate, ou uma montagem inteira de perseguições ao longo de uma noite. Como mestre, pode escolher fazer um movimento em resposta a uma falha de um jogador ou a um resultado com medo, e como cada rolagem gera esperança ou medo, peça aos jogadores que façam testes apenas em momentos significativos, garantindo que cada teste contribua para a história. Daggerhurt foi projetado para ser um jogo dinâmico, conforme você fornece informações e permite que os personagens tenham sucesso em tarefa conforme suas habilidades. Os momentos nos quais os jogadores rolam dados têm mais risco e um peso maior. E falhas devem gerar complicações angustiantes ou desafios inesperados, enquanto os sucessos devem ser descritos como triunfos sublimes. Pegou a ideia? Você não pode jogar Daggerhurt com a mentalidade de fazer teste o tempo todo, de forçar a história para aquele teste o tempo todo. E isso não tem a ver, quando eu dei o exemplo do D&D, eu não estou dizendo que D&D é isso. Tá? Eu usei o exemplo de um RPG muito mais jogado e muito mais antigo que DH, que obviamente moldam os nossos comportamentos como RPGistas. Estou dizendo que nós RPGistas, adquirimos o mau hábito de interpretar pouco, colaborar pouco e pedir teste para tudo. E que isso em RPGs como D&D não impactam tanto quanto impacta em DH, que foi pensado para ser diferente. É isso que eu estou dizendo. Então, se você é um jogador que não consegue dar fluidez para uma cena e descrever o que teu personagem está fazendo e esperar que o mestre colabore com essa história com você e solicite um teste ou não para ti, você precisa, ao jogar DH, pensar um pouco melhor, né? E junto com a mesa ganhar um pouco mais de experiência para jogar o DH como o DH foi pensado em ser. Isso é um pouco delicado de se falar, porque dá a impressão que eu estou querendo dar uma fórmula de como se jogar RPG. Eu não quero fazer isso, tá? Não estou dizendo que existe uma fórmula certa de jogar DH também, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é contra-argumentando uma crítica que rola na internet, dizendo que o sistema de Daggerhurt é ruim,
ou tem problemas, porque ele tem uma falha na produção de recursos, gerando recursos estupidamente. E isso atrapalha a narrativa. E eu estou dizendo que isso tem mais a ver com o comportamento do jogador que não para de pedir teste. Sendo que DH está te dizendo claramente que não é essa a ideia do jogo. A ideia do jogo é que seja dinâmico e que os testes sejam momentos mais específicos, mais decisivos, mais relevantes. Vamos dar um exemplo disso para ficar menos abstrato? Vamos supor que você é um ladino de nível 1. E se você olhar o kit das classes de DH, você vai ver que DH é para ser uma história heróica. Então, todos os personagens são altamente competentes. Você é um personagem altamente diferenciado. É uma jornada de um grupo heróico. Então, você não é um cara medíocre, você não é um cara mediano, você é um cara diferenciado. Você tem habilidades únicas neste mundo de fantasia que Daggerheart quer contar. E aí, você é um ladino, num beco escuro, sozinho, sem ninguém por perto, com todo o tempo do mundo, com um kit de ferramentas de ladrão e uma porta para abrir. O jogador geralmente vira para o mestre e fala: eu quero fazer um teste de prestigitação, um teste de para abrir essa fechadura. Aqui em Daggerheart seria um teste de acuidade. Né? Eu quero fazer um teste de acuidade usando a minha experiência, mãos leves e abrir essa porta. Não há necessidade. Não há necessidade desse teste, dessa sobrecarga de recurso, desse impacto sobre a narrativa, porque aquela cena, do jeito que eu trouxe aqui, nesse contexto que eu trouxe aqui, não é relevante. Então, o seu ladino tem competência suficiente para abrir aquela porta. Então, simplesmente descreva: olha, mestre, eu pego meu conjunto de ferramentas, olho para a maçaneta, é um mecanismo que eu estou acostumado? E o mestre diz: sim, parece ser uma porta extremamente simples, de um fecho de ferro razoavelmente decente. Você coloca as suas ferramentas e sente que a estrutura interna do mecanismo é algo que você está habituado. E aí, o que você faz? E o jogador continua: bom, eu vou lá e tento abrir a fechadura. Mestre, você escuta o estalo das estruturas de metais e vê que a porta dá um leve som e ela laceia. Não precisei de teste nenhum. Porque não há um impacto significativo aqui para a mesa. Então eu posso simplesmente abrir essa fechadura. Entende? Eu estou dando um exemplo para representar várias circunstâncias ao longo de uma contação de história onde o jogador ou o mestre acabam querendo forçar testes desnecessários que aí sim vão sobrecarregar o sistema de DH. Agora vamos lá. O ladino está fugindo da guarda da cidade. Entra num beco escuro e não olha nenhum lugar bom para se esconder. Ele sabe que ele vai ter que entrar em algum casebre ou algum armazém. Ele bate o olho numa primeira porta que está mais próxima e tenta abri-la. Aqui sim cabe um teste. Aqui sim o mestre vai virar para o jogador e falar assim: faça um teste de acuidade para ver o quão rápido você consegue abrir essa porta, ou se no meio da tensão da perseguição você consegue se concentrar o suficiente para abrir essa porta. O mestre poderia fazer diferente. Se o mestre quisesse ainda continuar dando dinamicidade para a cena e não parar a narrativa para fazer um teste, o mestre pode simplesmente virar para o jogador e dizer: gaste um ponto de fadiga, marque um ponto de fadiga na sua ficha para representar a tensão e o esforço para você abrir essa porta. E me descreva como você abre essa porta rapidamente e o que você vê ao entrar no casebre. Isso pode ser feito também. Ao invés de eu fazer uma rolagem de dado, eu posso pedir para que o jogador marque um ponto de fadiga, para dar fluidez à cena. Né? Ou eu posso virar para o jogador e falar assim: marque um ponto de esperança, gaste um ponto de esperança, para representar esse ato habilidoso, esse ato de bravura, ou esse ato de expertise, sabe? Desse personagem diferenciado, como se o ponto de esperança representasse um sucesso automático. Isso também é descrito no livro em Daggerheart para dar velocidade e fluidez às narrativas. Então, o ponto que eu estou dizendo é: se você vier com a mentalidade de que Daggerheart se resolve com teste para tudo, e o mestre e a mesa não entender qual é a ideia de Daggerheart, talvez você ache sentido a crítica que é feita a um sistema que sobrecarrega tudo. Né? Então, vamos
entender isso em DH, certo? Uma outra questão que tem bastante a ver com a crítica sobre o acúmulo de recursos que a gente está falando é sobre a gente economizar recursos, tá? Economizar recursos. E de novo tem mais a ver com hábitos, com comportamento do que o sistema dizendo isso para você, né? Vamos lá. Em outros sistemas de RPG, pela maneira como eles são desenhados, faz bastante sentido a gente, sei lá, guardar os pontos os espaços de magia, citando de novo D&D. Faz sentido eu guardar aquela habilidade que eu só consigo usar uma vez por descanso longo, para aquele momento mais importante do jogo, para aquele clímax, para aquele inimigo poderoso, para aquela cena perigosa. E percebe como isso molda o nosso comportamento como jogador. E quando isso acontece, quando a gente precisa usar recursos, a gente fica desesperado para fazer um descanso e fica forçando os descansos, né? Mesmo não tendo contexto, ou mesmo não tendo uma fluidez histórica para isso. Então eu tô lá de dia, nem me expus tanto ao esforço físico ou mental, mas por conta de eu ter gastado um slot de magia, eu, jogador, forço o mestre a fazer um descanso curto. Então, é por isso que eu acho que é legal, no livro de DH, acho um capítulo bastante interessante, as boas práticas do jogador e as boas práticas do mestre. Isso tem ao longo do livro do Daggerhurt, isso é muito bacana. Porque é um incentivo à leitura para você falar assim, cara, entra na história, curta a história, colabore para uma boa história, entra no seu personagem, né? Para que evite coisas como essa, né? De novo, gente, eu não tô longe de mim, eu não tô querendo ensinar ninguém a jogar RPG, eu não tô dizendo como deve ser feito. Eu tô te dizendo o que a partir de uma leitura básica do DH, eu compreendo que pode explicar esses fatores de conflito e problemas que a galera anuncia. Então, será que realmente é um problema do sistema? É isso que eu estou colocando em evidência aqui? Ou tem mais a ver com os nossos hábitos e comportamentos? Né? Então, se eu sou um jogador que fico muquirana segurando recurso, para alguns sistemas de RPG pode fazer sentido, mas para DH não. Tanto é que há um incentivo em DH para você usar os seus recursos. Por quê? Porque o sistema é dinâmico. Cada rolagem de dado vai produzir recurso. Você não precisa ter medo de usar o recurso. Né? Ué, mas Diogo, você não acabou de me falar que os testes devem ser guardados para momentos de tensão ou momentos de importância ou impacto na narrativa, mas eles vão ser momentos suficientes para produzir essa flutuação de recursos de medo e esperança que Daggerhurt se propõe a fazer. O jogo foi insistentemente testado e continua sendo testado após o seu lançamento. Então, há um desenho de jogo razoável o suficiente para que isso funcione na maioria das mesas. Né? O sucesso que DH vem fazendo, estando entre os top 5 mais vendidos de 2025 e 2026, até onde a minha pesquisa foi, é uma forma de você ver isso. Né? É um sistema que funciona para uma grande maioria de mesas e jogadores. Funciona? Então, não tenha dó, é o segundo ponto mais relevante que eu quero trazer, não tenha dó de guardar, de gastar esperança. Em mestre, não tenha dó de usar medo. Use medo de maneira inteligente e se você estiver inseguro, e eu confesso que usar medo é uma das partes mais difíceis de fato de ser mestre em DH, mas existe um capítulo muito bom para isso que ensina você a usar medo de uma maneira muito, muito interessante, inclusive te orientando quanto de medo usar para impactar as cenas. Aqui no capítulo 3, onde eu estou aqui, ó. Vou descer aqui um pouquinho para você, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Na página 155, quantos pontos de medo devo gastar por cena? Uma tabela que te dá uma ideia de quanto de impacto você produz em termos de quantidade de medo. O que fazer quando você está com muito medo?
Então, capítulos como esse estão te dando um guia ou uma orientação básica para que você desenvolva a tua experiência como narrador junto com a mesa. Você vai aprendendo a gerenciar o medo conforme você vai jogando TH. No começo é difícil mesmo, tá, para a maioria das pessoas. Mas o sistema ele tá pensado nisso, porque o medo em DH é uma moeda que você consegue como mestre tornar algo extremamente simples e passageiro e a mesma cena se tornar extremamente difícil e complexa a depender de quanto medo você investe na cena, tá? Então, isso é uma coisa muito diferente em DH, é, é, por exemplo, comparando com D&D. Em D&D, você planeja muito mais o ambiente, a cena e o encontro, e aquilo fica mais estático, porque você faz tudo pensando em termos de nível de desafio, né? Em Daggerheart, a gente vai falar isso em vídeos futuros, você tem uma maneira de calcular ou bolar os encontros com criaturas e ambientes difíceis. Mas, além de você fazer isso, você tem essa dinamicidade de impactar a mesma cena de diferentes modos a depender de como você usa medo. Ou a depender de como os dados contam a história, porque vai depender de como os jogadores rolam também. Porque cada fracasso num teste, ou cada sucesso, cada rolagem que vai medo, ou seja, cada fracasso, independente se ele é com medo ou esperança, cada fracasso ou cada rolagem que produz medo, o foco vem para o mestre. Então perceba como essa aleatorização de Daggerheart impacta na contação de história. Então por isso que você não deve ficar segurando recurso. Você deve, como jogador, pensar em maneiras distintas de melhorar a sua capacidade ou impactar na sua hora de contar a história usando esperança, usando fadiga. Tá? Porque você vai ter elementos para contrapor isso, para produzir isso diferente. E o mestre deve aprender a gerenciar medo e usar medo dentro de uma escalada razoável para a história que ele quer contar. Então, gente, para não ficar muito longo, já vi que esse vídeo está ficando longo, e também, quer saber? Dane-se a internet também com esse negócio de fazer vídeo curto. Se você quer assistir um vídeo longo, assiste. Se você não quer, não assiste. Simples assim, né? Não dá para ficar economizando um conteúdo complexo desse em 5, 10 minutos só porque a internet não quer vídeos longos. Então, se exploda, né? Eu gasto horas e horas e horas para pensar num troço e eu assistir uma campanha de RPG na internet. Se você está interessado em conversar sobre o assunto, eu acho que 20, 30 minutos é algo que é razoável, né? Então, espero que você tenha curtido esse tipo de troca de ideia. O que você acha da minha observação sobre medo e esperança? Espero que essa coisa de pensar em como você pede teste e a quantidade de teste e da coisa de segurar recurso faça sentido para você. E a melhor forma de você ver se isso está realmente impactando na sua história é experimente fazer isso na tua mesa. Experimente fazer como o livro está te orientando a fazer e realmente tire as suas conclusões se o problema está no sistema ou se o problema está na gente. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. E bora falar de RPG e bora falar de Daggerheart. Um forte abraço.